agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Fale com a Doutora Liz. Soluções para o agronegócio. Na apresentação, Lisandra Colossi. Boa tarde, meu Brasil maravilhoso, minha gente linda, como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos mais uma quarta-feira aqui no nosso Fale com a Doutora Liz, Soluções para o Agronegócio. É uma alegria ter você ao vivo conosco, sempre aqui buscando trazer temas relevantes, pautas quentes, interessantes para o produtor rural, para a agroindústria. E hoje eu tenho a alegria de anunciar também o nosso parceiro aqui, o professor André Ricardo Passos, ele que já vem conosco já em várias entrevistas, e ele tem um olhar sobre o agronegócio sempre muito positivo, né? Estávamos brincando mais cedo que, assim como ele, eu também gosto da metáfora do copo meio cheio. Convido você para ler sempre as colunas dele no site do Money Times, são quinzenais, muito boas, e para você que é antenado com os temas do agro, é imprescindível ter informação de qualidade, o que também é uma prerrogativa, uma ânsia, né, aqui da nossa Rádio Agro hoje. Então, sem mais delongas, bem-vindo, professor, como é que vai? Liz, eu vou muito bem, graças a Deus, melhor agora com vocês, com a sua audiência desse programa que tem feito tanto sucesso, né, no agronegócio, procurado descomplicar a linguagem jurídica para o produtor rural, para aquele colega que atua na cadeia ampla do agronegócio. É uma honra, uma satisfação imensa, ainda mais pelo orgulho que eu tenho da sua atuação aí no agro. Meus parabéns. Obrigada, professor. A alegria é toda nossa, sempre. Então, só para quem ainda não o conhece, o professor André Ricardo Passos de Souza é sócio fundador do PSAA Passos e Estica Advogados Associados, com MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela MP Consultoria, Banco BBM, LLM em Direito do Mercado Financeiro e de Capitais, pelo IBMEC, bacharel em Direito pela UERJ, professor nos programas de pós-graduação e MBA da Fundação Getúlio Vargas, FIA School of Business e PCG, Exalc USP. Conselheiro fiscal da Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro da International Fiscal Association, IFA, e Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF. Muito bem, e o nosso tema hoje são os financiamentos, na verdade, os temores e as soluções para o agronegócio, professor. A gente começa pelos temores para depois dar as soluções, né? Exatamente, Liz. E a gente estava comentando aqui em off, né, Liz, batendo um papo aqui, que o mundo de hoje ele gera uma série de suscetibilidades, né? É como se todo mundo tivesse aí sempre de sobressalto, né, esperando alguma coisa não muito ortodoxa, vamos dizer assim, acontecer na vida, né, nos negócios, no dia a dia. E, obviamente, né, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de um negócio que envolve uma série de riscos, né? Aliás, dos negócios, né, e, obviamente, empresa é gestão de risco, né? Empreender é tomar riscos, né? Empreender é buscar aí tirar o melhor das pessoas, tirar o melhor do capital, inovar para você chegar a um resultado positivo, que às vezes pode ser negativo, né? Então, todo empreendimento ele implica em gestão de riscos, né? A teoria da empresa, né, do direito, que os colegas advogados que estão assistindo conhecem bastante, né? É uma teoria que trata de risco empresarial, né? De risco de negócio o tempo todo, e que você organizar esses riscos e transformar em algo positivo, você está realizando uma empresa, através da figura do empresário, né? Reconhecido no Código Civil, e por aí vai. E no agronegócio, você, além de ter os riscos de negócio, né? Risco de preço, riscos jurídicos, riscos operacionais em geral, riscos trabalhistas, né, riscos de crédito, você tem riscos climáticos, você tem riscos de preço, né, porque você tem várias zonas produtivas no mundo inteiro, você tem riscos
sanitários, né? Ou seja, você pega o risco da teoria do risco, da teoria da empresa e eleva a enésima potência no agronegócio. Verdade. E aí a gente vê momentos como esses que a gente está vivendo, né? A eleição nos Estados Unidos, um atentado, infelizmente, a um dos candidatos, né? Que não faz parte da democracia, mas infelizmente faz parte do mundo, da vida como ela é, né? Aí você vê questões envolvendo conflitos internacionais, aí você vê questões de caráter interno, né? Vota ou não vota uma reforma tributária, né? Pois é. Aí você vê o orçamento público sempre à míngua de recursos, e você olha, caramba, eu tenho todos esses riscos, eu preciso ultrapassar tudo isso, né? Por uma pinguelinha, por uma ponte, para chegar lá no paraíso e poder desfrutar o mínimo possível do fruto do meu trabalho, que é uma aspiração humana, mais do que justa, né? E aí a gente vê um mundo assim, amplificado, inclusive pelas vozes, pelas notícias em tempo real, nas redes sociais, etc. E o produtor rural lá, daquele jeito, meu Deus, meu Jesus Cristinho, já me acharam aqui nesse cantinho, e agora? E a gente fala um pouco disso. Mas nessas colunas, né? E é isso, porque assim, existe parece, né? Não sei porque a grande mídia aí costuma agir de uma forma bastante ardilosa, subreptícia, mas existe como que um insuflar terror nas pessoas, né, para que elas percam a esperança, sendo que o produtor vive de esperança, porque ele planta, espera que cresça, espera que o tempo esteja bom, espera que Deus ajude, né, é uma área extremamente, nós estávamos falando sobre isso também, extremamente, assim, ainda, né, no mundo cada vez mais laicizado, é uma área muito ainda temente, né, a Deus. Então, assim, poxa, mas dentro desse cenário, professor, como o senhor foi na Andave, né, quais foram, assim, as novidades, esses comentários de bastidores, coisas que eu e o produtor rural que nós tivemos lá não sabemos e que vale a pena saber? Estávamos na Andave, né, no Congresso da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos, né, do agronegócio, e de repente circuit break na Bolsa de Tóquio, né? Pelo amor de Deus, né, já não bastava a guerra na Ucrânia, o submarino americano na costa de Israel, né, aquele potencial, né, vamos dizer assim, potencial escala, né, numa escala muito maior daquele conflito lá no Oriente Médio. Aí a questão do atentado que já estava nos corações e mentes, aí vem circuit break na Bolsa do Japão. Bom, só me faltava essa, né, voltar lá ao Lehman Brothers, aquela época lá das bolsas no mundo quebrando e etc. E na feira a gente trata de uma cadeia muito ampla, né? A cadeia das distribuidoras de insumos, revendas, prestadores de serviços, maquinário, financiadores, e estava um temor, né, no corredor, aquelas conversas, mas como é que vai ficar agora e etc. Como é que eu vou financiar, né? Os preços já não estavam tão bons, né? Tem toda essa questão aí internacional para ser definida no tabuleiro da eleição norte-americana, que vai até 5 de novembro, né, porque precisou substituir o atual presidente, que era candidato pela vice-presidente, né, como a candidata a enfrentar o ex-presidente Trump. E aí a gente viu um temor muito grande, né? Mas qual a estrutura que eu uso e tal? Bom, primeiro de tudo, contra a conjuntura, não há estrutura, né? Então, as estruturas jurídicas, elas são ótimas, elas funcionam muito bem. Porém, eu costumo brincar que as estruturas são com que roupa que eu vou, né, para a festa do agronegócio. Se você vai ter uma estrutura através de uma pessoa jurídica, se você vai produzir a partir do CPF do produtor rural, pessoa física, se você vai ter um fundo, se você vai securitizar o seu negócio, vai fazer um CRA, vai fazer aí uma CPR, etc., isso é muito estrutural, né? Na verdade, obviamente, você precisa ter uma boa roupa, né? Porque você vai ser convidado a um casamento e você não vai de regata, nem de bermuda, nem de chinela havaiana, né? Você vai com o melhor terno, né? Com a melhor camisa, as moças vão com aquele vestido longo, né? Chiquérrimo, né? Fazem o cabelo, você vai com a melhor roupa. E aí a função de quem estrutura, nós, os advogados, é criar essa melhor roupa, mas não adianta nada, né? Se a pessoa está doente, se a pessoa está, né,
triste, né? Enfim, é um pouco disso. Então, qual é o cenário, né? O que esse cenário desenha para a gente, né? Será que o copo está meio vazio ou o copo está meio cheio, né? A gente brincou. E isso foi um pouco do que a gente tratou, né? Realmente o mundo tem algumas questões, a gente precisa tratá-las, mas a gente precisa também ter um olhar para frente. Eu acho que o olhar positivo modifica tudo, né? Então é aquela coisa, a pessoa acorda, tá chovendo, a pessoa, vixe, tá chovendo, não é possível, não vou... vai me dar trabalho, vai pegar engarrafamento. Aí o outro fala, que bom, choveu, molhou minhas plantas. Alô, dona Ledi, minha mãe, que sempre agradece quando chove, que ela não precisa molhar as plantas. Entendeu? Então, assim, é o mesmo fato no mundo dos fatos, mas as leituras são diferentes. E isso é determinante na vida da pessoa, inclusive no agronegócio, né? Então, assim, mas agora trazendo um dado bem objetivo que eu quero que as pessoas tenham, assim, nesses 45 minutos que a gente tem aqui juntos, muita informação, depois podem assistir o gravado, voltar para perguntar, como é que vão ficar, assim, os preços dos produtos, soja, milho e outras commodities? Dá para a gente arriscar dizer alguma coisa, professor? Então, Liz, a gente, né, acha, né, e isso se debateu bastante lá no Congresso da Andav, que a demanda chinesa continua forte, né? Não é mais uma demanda de 10% ao ano, mas é 5% ao ano de crescimento numa economia já muito maior, e maior até que a economia norte-americana. Então, a gente tem uma demanda firme. Teve um problema da gripe suína, né? Teve um problema da doença suína, que dizimou parte do rebanho na China, e era uma criação muito rudimentar ainda, né? Muito no quintal de casa. E aí, o que houve? Né? Num segundo momento, houve a reorganização dessa criação para grandes estruturas, né, de criação, de produção, e etc., grandes confinamentos, e então uma grande necessidade de soja, né, de material, a soja é comida, né, de suínos, né? A brincadeira do agronegócio, por exemplo, é uma brincadeira de verticalização de proteína. Então, assim, hoje acha-se, né, entende-se que esse primeiro momento da soja, da estilingada por conta dessa reorganização do mercado chinês, passou, mas agora vai ter uma qualificação desse tipo de lavagem, né? Que essa alimentação para o suíno chama-se lavagem, né? Uhum. Vai ter uma qualificação e a gente vai continuar produzindo e a China vai continuar crescendo. E qual é a expectativa? Vis-a-vis uma eleição dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente sabe que Donald Trump sobretaxou a soja norte-americana, que gerou uma janela de oportunidade para o produtor brasileiro. Enfim, são cenários que a gente acha que são muito móveis, né? Cenários de preço, cenários de oferta, cenários de demanda e questões globais que interferem, né? Questões às vezes nacionais que interferem nas cadeias globais, né, de produção, mas que podem aí, obviamente, gerar um nível de acompanhamento especial por parte do gestor dos negócios na cadeia ampla do agronegócio. E você tem remédio, né? Remédio é gestão, né? Então, para quem produz e fica torcendo para chover, como você disse, né, para poder molhar a plantinha, né, você tem aí a irrigação, você tem a fertirrigação, tem investimentos nesse sentido. Para quem, na verdade, produz e quer evitar algum risco de crédito, né, ou quer evitar... Você tem o seguro agrícola, né? Então as subvenções, o novo Plano Safra traz o seguro, obviamente que algumas regiões sofreram mais, com Laninha, El Ninho, tem mais dificuldade de ter a disponibilidade dessas apólices, mas outras regiões nem tanto. Enfim, você tem aí a mediação, né? Que você é uma grande defensora, uma grande especialista para minimizar esses impactos, né, conflituosos, né, e eventuais problemas de default, problemas de não entrega, problemas de produção, que pode funcionar bem, se bem utilizado, se bem aplicado, como uma bela ferramenta como o próprio nome diz, né, de intermediar essas relações entre produtores e seus credores, em detrimento da judicialização de per si, que pode gerar conflituosidade e não gerar soluções. Então, realmente é um cenário que inspira cuidados, né? O cenário internacional é muito móvel. De novo, eu vou fazer menção ao submarino nuclear norte-americano na costa de Israel, a continuidade, né, do conflito
na Rússia e Ucrânia, que tem a ver com alimentos também, e hoje virando numa página que ninguém imaginava há 6 meses atrás, que é a Ucrânia tentando aí invadir o território russo, né? Pois é. Então a gente tem um mundo novo, né? Um mundo multipolar, né? Que envolve aí a rota da seda chinesa, a questão da eleição na Venezuela, que por sua vez está sendo desafiada, inclusive por governos latino-americanos, como o governo brasileiro, né? De forma inédita. Por quê? Porque, de certa forma, prejudica um pouco as relações, e a China está de olho por conta da rota da seda, né? O Brasil discutindo com a China a entrada nessa rota da seda, ou seja, a rota da seda, para quem não conhece, o grande público está nos escutando, é a antiga rota da seda chinesa, do Império Chinês, etc., que eles estão retomando para fazer um arco de alianças comerciais, etc., para eles crescerem na venda de produtos e na compra de produtos no Pacífico, aproveitando a multipolaridade, aproveitando um olhar dos Estados Unidos muito mais para a Europa e para a OTAN nesse momento de conflito russo-ucraniano, e mais interno por conta das eleições, para eles continuarem ganhando espaço no comércio internacional. Enfim, é um mundo multipolar, é um mundo com várias questões, mas é um mundo também em que você tem, e aí eu vou já começar a falar um pouquinho de coisas boas, tá? Você tem aí um plano safra recorde, né, sendo editado ano após ano, sempre em valores recordes. Você tem o mercado de capitais ávido por ativos do agronegócio. Você tem um Banco Central do Brasil que está olhando institucionalmente para a questão da taxa de juros e exercendo o seu papel efetivamente de autoridade monetária, independente do governo de plantão, né? E tem sinalizado firmemente com isso. E você tem aí uma demanda latente por produtos que nós produzimos com muita qualidade, com muita eficiência, com muito respeito à legislação ambiental, e que, portanto, temos condições de atender essa demanda no longo prazo no mundo inteiro. E o agronegócio sempre, a gente pode dizer que vai bem, obrigado, né, a despeito dessas questões. Então, o produtor ele precisa olhar com carinho as questões conjunturais momentâneas, porém, ele tem aí que ter uma ciência de que estruturalmente existem fundamentos a sustentar aí o negócio dele no longo prazo. E que para que ele chegue lá, né, naquela ilha maravilhosa, né, com o sol raiando, deite na redinha, tome água de coco dele, etc., ele vai precisar, né, remar no botinho dele lá, vai ter umas correntezas, vai ter um tubarãozinho aqui, outro acolá, mas ele vai chegar. Né? Ele vai chegar na ilha, vai ter uma musiquinha, um sambinha lá, gostoso. Estamos na Bahia aí de Caíme, né? Aquela coisa linda e tal. Enfim, assim, sim, né? Assim é a vida. Precisamos continuar a ter fé, né? Fé e muita paciência e gestão e tudo mais. Esse ponto da gestão não só é fundamental dentro desse cenário que a gente está trazendo, como é um dos assuntos que eu mais gosto, porque tem ligação direta também com a mediação de conflitos e com a gestão que pode prevenir conflitos. Mas você nos acompanha depois do intervalo comercial. Não sai daí. O programa Fale com a Doutora Liz volta já. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Rádio Agro Hoje. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro Hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro Hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. O agronegócio em primeiro lugar. Rádio Agro Hoje. Programa Fale com a Doutora Liz. Apoio Coagro. Soluções para o agronegócio. Estamos de volta aqui com o nosso professor André Ricardo Passos de Souza. Agora vamos trabalhar um pouco os temas da gestão e também sobre FIAGROS e CRAS. Você já ouviu falar disso, você que é do agronegócio, e você que não ouviu hoje vai ouvir falar. Mas o fato é, né, professor, que a gestão, uma boa governança nessa empresa a céu aberto, que é a fazenda, que é, né, o trabalho rural, propriamente agropecuário, tirar da questão da agroindústria, mas também se aplica, uma boa gestão, né, ela facilita o acesso ao crédito, seja via Plano Safra, seja via FIAGRO, seja, né, então assim, é preciso que, eu estava escutando no final de semana, tem uma pessoa próxima nossa aqui, que o pai é criador de gado confinado, não sei se ele está assistindo o programa, ele vai saber que é ele, e conversávamos um pouco, ele dizia que o pai dele vivia de dívida em dívida, então pegava dinheiro, pagava, às vezes pegava, né, colocava uma hipoteca, fazia algum tipo de coisa para poder estar sempre pegando dinheiro público abaixo, a juros baixos, para poder investir no negócio. E eu fiquei pensando cá comigo, será que ele tem uma boa noção de gestão? Será que ele faz uma boa governança desse negócio? Será que ele precisa realmente, porque ele é próspero, ele é produtivo, ele realmente tem ainda... O gado dele ganhou prêmio já e tal. Então, assim, fico pensando cá comigo, professor, quanto uma gestão adequada pode prevenir conflitos ligados ao próprio financiamento do agro. Não tenha dúvida. A gestão é chave, né? Inclusive, nesses bate-papos que a gente tem feito aí na coluna, a gente fala isso, né? Quer dizer, tem que ter... Gestão é o que vai segurar o timão nesses momentos aí de incertezas, né? Um olhar para frente também nos fatores estruturais torna mais fácil você olhar o copo meio cheio. Mas voltando aqui à sua pergunta específica, por exemplo, é muito importante os produtores terem noção de, independente se ele produz no CPF da pessoa física ou no CNPJ, como produtor rural, pessoa jurídica, né, a importância da gestão, né, e aí o formato, cada família tem sua, eu costumo brincar que na macarronada de domingo todas as famílias são iguais, né, tem todas as questões iguaizinhas, né, então a boa gestão, ela infere continuidade no negócio, ou seja, estruturalmente você cria as condições de perpetuação daquele negócio, né. No agro é comum a questão do financiamento, por quê? Porque é um negócio que o Estado precisa financiar, são culturas de longo prazo. Você imagina, eucalipto, por exemplo, né, que tem aí no sul da Bahia, né, para celulose. Você precisa de 7 anos para você começar a fazer receita. Então, até lá você tem custos de insumos, custos de folha, custos de energia, todos os custos, em geral, custos financeiros que você carrega dos financiamentos. Então, assim, as alternativas de financiamento são várias no mercado. E você precisa olhar, como produtor rural, para essas alternativas. Porque, obviamente, vão ter alternativas mais adequadas para cada tipo de negócio, para cada tipo de cultura e para cada tipo de perfil. E se você está apto, através de uma boa governança, de uma boa estrutura empresarial, a tomar o melhor desses recursos para poder se financiar, para poder, né, levar a sua produção, seja gado premiado, como no caso específico desse produtor que você citou, seja milho, seja soja, seja café, seja cana, para você levar essa produção adiante, você, tendo uma boa estrutura de governança, você estaria apto, então,
a tomar recursos, tanto de crédito oficial, quanto fazer operações de troca, né, de financiamento através de operações comerciais, que é o barter, né, como você estaria apto a participar de uma cadeia de operações do mercado financeiro de capitais, como os FIAGROS, por exemplo, né? Eu brinquei lá na Andave, né, e saiu na coluna falando sobre isso, né, que tinham vários, me chamou a atenção que tinham vários financiadores vendendo, né, aos produtores a possibilidade de estruturar um FIAGRO exclusivo. Aí eu brinquei, né, meu FIAGRO Minha Vida, né, que era quase que um programa né, para incentivar. Por quê? Porque é uma ferramenta de mercado de capitais e, obviamente, para você estruturar uma operação como essas, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado em termos de estrutura jurídica, em termos de governança, você precisa entender como funciona essa lógica, você precisa ter transparência para o investidor, você precisa preparar balanços, né? Você precisa preparar relatórios, que no CNPJ é mais fácil de se compreender, mas na pessoa física, através de on-house financiamentos, as CPRs, etc., você consegue dar pelo menos um sabor disso, né? A despeito de ser mais difícil, como você ia falar, porque o balanço da pessoa física é a declaração do imposto de renda que entrega em 30 de abril, né? E no caso do produtor rural pessoa física, você tem um livro contábil que é o livro caixa do produtor rural, né, vinculado ao CPF daquele produtor. Então, assim, são alternativas que estão postas e que, obviamente, isso vai depender muito, e me perguntaram na feira, né, nos corredores, mas esse cenário, mas aí a legislação do FIAGRO mudou, e FIAGRO ou CRA, e fica essa coisa da escolha de Sofia, e eu brinco para você, olha como é que o mundo é dinâmico, né? Nenhum nem outro, porque semana passada foi feita uma captação de CDCA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, de 8,5 bi. A maior captação do negócio, um título, que é a debênture do agronegócio, que estava praticamente lá jogado às traças, depois que ficaram colocando lá, e o CRA está na moda, enfim. Modismos à parte, vai ter o espaço do CRA, vai ter o espaço do FIAGRO, vai ter o espaço da CPR, vai ter o espaço do CDCA, vai ter o espaço do cooperativismo de crédito, vai ter o espaço do crédito oficial. Cabe o produtor, através da gestão, através de seus assessores, fazer as contas e ver o que é melhor, né? Porque o produtor tem essas ferramentas na mão e, tendo um olhar para frente nos fatores estruturais do mercado, ele é capaz de aplicar isso da melhor forma possível e passar pelas condições mais atípicas, né, diria eu, né, agora, dessas condições conjunturais, de uma forma a você lá na frente recuperar sua margem, recuperar sua capacidade de investimento, estando abraçado a parceiros efetivos de negócios, fornecedores de serviços, financiadores, fornecedores de insumos que consigam entender essa gama e essa forma de gestão que vai estar, obviamente, calcada aí nas melhores ferramentas de gestão. Eu estava pensando aqui, parafraseando, né? Não é colocar a casa sobre a rocha, mas é colocar, né, a fazenda, colocar o agronegócio na rota certa, né, da gestão, ou seja, do cuidado, da mão no arado, daquele que bota a coisa para acontecer, né, de uma forma muito... Às vezes eu penso, né, o que é melhor, ser conservador nos negócios, pensando no agro, ou ser ousado, depende do momento. Num momento como esse, acho que ser conservador deixa o produtor mais estável aos ventos do mercado, mas de repente não é para todo mundo, como o senhor falou, não é receita de bolo, então ele tem que ter um assessor, né, um advogado, um contador de qualidade que possa assessorá-lo, ajudá-lo a escolher no cenário aquilo que se aplica melhor a ele, né? É isso. E você, no dia a dia, não só no seu trabalho como advogada, mediadora, consultora, né, e no dia a dia aí no programa da rádio, na Coagro, né, você tem como ler essas situações, né? Você tem como ler essa capacidade. E cada caso é um caso super diferente, cada família é uma família, cada negócio é um negócio, e obviamente vai se direcionando, né? Você tem formas de você trabalhar isso e direcionando o produtor de várias formas. O que precisa, e que eu costumo brincar bastante,
é que o gestor ele tem uma atitude proativa de gestão. É igual a governança. Não adianta, você pode botar a governança que quiser, fazer sucessão familiar, fazer testamento, fazer uma empresa agropecuária patrimonial, uma holding. Se o fundador, aquele que está à frente dos negócios, não tiver uma atitude de governança, ou seja, não fazer o que está escrito valer de verdade, aquilo não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Então, a atitude do gestor é fundamental. Não, de fato. Senão vira só papel, né? Coisa escrita, que bota ali do lado. Aliás, hoje em dia nem papel, né? Que nem imprime mais, digital. Assina digital. Vira digital, né? Sim. Olha, tem muito assunto aqui, mas eu sempre sou a menina do relógio. Fico olhando aqui, porque senão puxam minha orelha. A gente precisa depois trabalhar, depois do intervalo comercial. Essa disposição do Bacen, professor, em ser firme na política monetária no Brasil, o que isso afeta o produtor rural? Você fica aí, não sai, a gente já está de volta. O programa Fale com a Doutora Liz volta já. Rádio Agro Hoje. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Vida, diagnóstico e saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Islie-Sarenko, CRM-MT 2909. Rádio Agro Hoje, conectando você ao agronegócio. Programa Fale com a Doutora Liz. Apoio Coagro. Soluções para o agronegócio. Não vai. Minha gente, estamos de volta. A gente estava aqui na conversa de bastidor, vazou aqui. A gente estava comentando sobre a postura da pessoa e essa questão de ser proativo, que o professor falou, é muito importante na vida. Não importa se você é do agro ou se você não é do agro. Ser proativo, levantar, né, ir atrás, as coisas não caem do céu, né? Acho que Deus já nos deu a vida e a saúde. Então, o resto a gente tem que correr atrás mesmo. Então, mas como fazer as coisas, o modo da gente fazer faz toda a diferença. Então, eu estava dizendo que às vezes conseguir, com um sorriso, você consegue muitas vezes, não é nem desarmar, mas deixar a outra pessoa mais confortável, porque ela não conhece você muitas vezes. Ainda vamos pensar num produtor rural que está indo conseguir propriamente um financiamento. Quem é que está ali do outro lado? Com quem ele está lidando? Então, sempre essa simpatia, gentileza, cordialidade, ela abre portas. Sempre abriu, a diplomacia é feita disso, né, professor? Em qualquer área. Exato. Sempre foi assim, né? Porque seria diferente hoje em dia, né? Ah, mas o mundo mudou, o mundo está eletrônico, a gente está aqui no meio eletrônico fazendo um programa e tal. Legal, isso é só meio, né? Na verdade, o objeto, né? A gente lida com gente, com as emoções, né? Ele está preservado, né? Está preservado. Sim. E, professora, eu prometi ao pessoal para a gente trazer essa notícia aqui da disposição do Bacen em relação à política monetária no Brasil. Então,
O que isso impacta no agro, em termos de favorecimento ao produtor rural? Liz, eu vou longe para dar essa resposta para você. Tá? Fique à vontade. É muito profundo, tá? O que acontece? Vamos lá. A gente tinha todo um sistema no pós-1999 de metas de inflação que era gerenciado pelo Ministério da Fazenda. Então, basicamente, taxa de juros, taxa cambial, que é a estabilidade do plano real, ela veio efetivamente em 1999, quando você solta a âncora cambial, você tem meta de inflação, meta de câmbio e taxa de juros, que é a política clássica monetária, né? Aos moldes do que praticado pelo Fed norte-americano, que a gente praticava no nosso Banco Central. Isso foi até o governo atual, e no governo anterior, antes desse último governo Lula, né, que eu chamo de Lula 3, no governo anterior ao governo Bolsonaro, a gente conseguiu finalmente tornar o Banco Central do Brasil independente. O que é isso? O apontamento é feito pelo presidente, mas o mandato não está correlacionado ao mandato do presidente da República. Então, o Banco Central, como autoridade monetária, ele tem uma função de preservar a moeda, a política monetária e atacar o tripé. Taxa de juros, inflação e taxa de câmbio, liquidez na economia também, que importa nisso, e demais questões. O fato é que, após o governo Lula 3 iniciar, a gente muda um pouco essa concepção no Ministério da Fazenda com uma nova matriz econômica que tem base no controle da inflação, da taxa de juros, mas principalmente na arrecadação para cumprir com o superávit primário. O que é superávit primário, pessoal? Só para vocês entenderem, é que nem a minha casa, a casa de vocês. O que é o superávit primário? Meu salário dá para pagar as contas, eu vou precisar ir para o cheque especial. Né? Isso é superávit primário, ou seja, que o governo arrecada impostos, vai dar para pagar as contas, inclusive as taxas de juros, né, devidas, ou inclusive, perdão, as taxas de juros não, todas as contas, despesas de funcionário, despesas de saúde, despesas operacionais, passagem aérea do staff, salários, etc., ou não, porque aí o que sobra, né, disso daí seria para pagar a taxa de juros e você precisa mostrar aí um superávit primário, né, que é o que sobrou, para você poder mostrar para os credores, né, os credores somos nós, né, poupadores que compramos aplicações financeiras, título do Tesouro Nacional com dinheirinho que sobra, e, portanto, a gente, né, precisa ter certeza de liquidez que o governo vai honrar, e a taxa de juros é uma função disso, e o Banco Central exerce isso, né, sempre olhando para a segurança dessa economia, né, porque isso infere em preço de câmbio, uma série de coisas. E, recentemente, andou havendo algumas rusgas, né, ou seja, o presidente da República, como não é diferente, o Brasil não é diferente de outros países também, não gostou muito da política monetária, ele queria uma política mais expansionista do ponto de vista de gastos públicos, né, o que é muito useiro e vezeiro nesse país, né, e aí o Banco Central foi firme, né, não, vamos manter o aumento da taxa de juros para proteger a moeda, etc, etc. E o mandato do presidente estava expirando, e o homem que é cotado, que já faz parte do Banco Central, que é cotado para assumir a presidência do Banco Central, tem reafirmado que ele vai cumprir à risca a missão do Banco Central. Então, isso acalmou bastante o mercado, porque em termos de política fiscal, ou seja, de expansão de gastos públicos, principalmente no ano de eleição, né, a gente tem assistido aí muitos arroubos, né, e pouca força do ministro da Fazenda, hoje ministro da Fazenda, antes era ministro da Economia, antes de ser ministro da Economia era ministro da Fazenda também, enfim, sempre muda isso, mas do ministro da Fazenda pouca força para conter isso. A gente vive aí um parlamentarismo branco, né, um presidencialismo de coalizão, então as demandas orçamentárias são sempre colocadas, precisam ser cumpridas, né, e a gente tem uma reforma tributária meio que capengando, né, e aí a gente não sabe qual é o futuro disso, então ficar calcado em arrecadação de algo que você sequer sabe se vai virar ou não, porque essa reforma tributária, ela parece filhote de pombo e cabeça de bacalhau, a gente sabe que tem, mas ainda não viu, né? Enfim, é um pouco disso que eu tento colocar de uma forma mais usual aqui para o público que nos acompanha entender. E aí, esse recadinho do Banco Central dizendo eu vou honrar a política monetária, show ou faça sol,
quer seja o atual presidente, quer seja o futuro presidente, nós vamos honrar, é muito importante para deixar as expectativas inflacionárias e as expectativas de aumentos futuros de taxa de juros estacionadas num patamar aceitável para você reduzir esses custos de capital e reduzir a questão do câmbio que estava um pouco nervosa, né? Igual o boi bandido, né? Na festa de Barretos, como eu usei aí na última coluna, um pouco mais calminho, né? Um pouco mais dentro aí dos conformes para você conseguir resistir aos pulos do boi bandido, né? Eu estava pensando aqui numa outra metáfora também para essa reforma tributária, parece novela mexicana, né? Tem sempre um capítulo novo, que é meio que repetição do anterior, e aí vai, enrola e não termina. Ô Liz, mais de 1.000 emendas hoje, tá, contabilizadas no Estadão de hoje, né? Então, assim, eu olhei aquilo e falei, gente, como é que vai processar isso tudo? Quer dizer, e vamos combinar que essa reforma, que é uma quase reforma, não sei se é reforma, ela está, né, como um ideário, porque na prática ela foi promulgada dizendo o seguinte, então, vamos discutir lá na frente para ver como é que vai ficar, né? Então, e esse discutir lá na frente para ver como é que vai ficar, são mais de 1.000 emendas, fora o fato que você precisa criar um conselho gigantesco, né, de todos os secretários de Fazenda municipais, estaduais e do ministro da Fazenda para poder decidir as alíquotas dos tributos. Quer dizer, vai ser onde? Vai ser na Fonte Nova? A reunião? Eu quero saber como é que vai fazer, né? Não, parece a mesma coisa com relação... Mesma coisa de maneira genérica de dizer. Mas aconteceu algo semelhante com a questão do financiamento prometido, financiamento não, ao trabalho, como é que eu vou dizer, essa contenção dos problemas no Rio Grande do Sul, em termos de financiamento dos produtores rurais, em que eles disseram que tinha até 15 de agosto para poder fazer uma espécie de moratória. Aí veio o decreto, aí veio a MP, aí veio o decreto, mas na realidade tem essa história desse conselho municipal, que ninguém sabe direito quem vai compor, para poder dizer se vai ser realmente disponibilizado ou não o crédito, e fora todos os requisitos que o pobre do produtor lá, que perdeu entre 30% a 100%, tem que responder. Quer dizer, é um negócio que fica engessado, a pessoa... Né, e aquela coisa, professor, realmente a gente procura ver o copo meio cheio aqui, ó, meio cheio, minha gente. Mas é difícil, a gente sabe, ninguém que está no mundo de Alice, não. A gente sabe que requer um voto de fé todo dia, levantar, ter proatividade, pegar no seu arado de maneira metafórica ou não e botar a vida para andar. Porque ainda bem que o Bacen teve essa postura mais conservadora e firme, porque algum elemento de firmeza o mercado tem que ter, né, professor? Não tenha dúvida, alguma escora, alguma âncora, né? E a âncora monetária está preservada, da política monetária, isso é muito bom, boa notícia. E aí, você tocou num ponto que para mim é fundamental, quer dizer, aí as soluções são soluções para inglês ver, né? Para usar o ditado, e no final das contas, o produtor fica com ele mesmo, com as cooperativas de produtores, né? No caso do Rio Grande do Sul, que a gente já falou sobre isso, uma tragédia, e quer dizer, no fim das contas, o produtor está relegado, né, às forças próprias. E aí, por mais que seja difícil isso, né, o sol nasce todo dia, mas você tem a gestão como ferramenta, né? Tem a mediação, né? Tem as cooperativas de crédito, né? Tem os fundos ainda estaduais, tem formas de negociar com o fisco o diferimento de alguns valores. Enfim, já que você não pode contar com conselhões e conselhinhos, né, que são criados aí, como você foi muito feliz em colocar para inglês ver, né, para um determinado ente da federação sair de uma pressão da opinião pública, né? E aí, pelo menos, ficar lá bonitinho na fita, pagar de bom moço, e etc, né? Limpando a responsabilidade, tirando dos ombros, né, a responsabilidade. É a história da reforma tributária, a mesma história. Quer dizer, aí vamos mudar o paradigma fiscal. Legal, enquanto a reforma foi para inglês ver, funcionou. Agora, quando precisou de arrecadação para segurar a questão do superávit primário, né, a questão do orçamento público, sumiu. O castelo de cartas, né?
né, desaba, né? E a mesma coisa aí na ajuda aí dos produtores do Rio Grande do Sul. E eles vão precisar se socorrer das cooperativas locais, né, deles mesmos, né, se ajudarem a si próprio e aplicar o melhor possível em termos de gestão nesse momento, que é muito difícil, né? Que é muito difícil, mas estamos, né, conosco e com Deus, né? É isso. E procurar bons profissionais, né? A gente tem essa preocupação aqui no programa de trazer sempre bons profissionais. Nós já estamos chegando nos minutinhos finais, o professor vai deixar os contatos, porque é fundamental. Você é da área, você é do agro, você ainda está pensando se vai contratar alguém para lhe ajudar, eu lhe digo, contrate. Agora, contrate bem, porque quem paga mal, paga duas vezes. Então, a gente está usando só jargões hoje aqui, né, populares, mas é verdade. Então, vai contratar alguém de qualidade para lhe ajudar a decidir, tomar decisões informadas, como a gente fala, para que o seu negócio prospere, porque se você tem essa vocação, se você ama, que nem no último programa vieram 2 produtores do RS aqui contar a sua história. Um deles está na 3ª geração de produtores, há 30 anos que a família trabalha a terra, ele sabe todos os segredos, as janelas, aquilo ali é a vida daquela pessoa, né? Então, se ela tem essa vocação, ela tem que exercitar, como o professor falou mais cedo, o trabalho é uma das manifestações da nossa pessoa, é o exercício da nossa dignidade, inclusive, né? Então, contratar bem, né, é importante. Então, professor, a gente já está encerrando aqui o programa, eu peço que o senhor deixe novamente seus contatos, depois coloque também nos comentários do YouTube essas 2 últimas colunas e o link de acesso ao Money Times para o pessoal poder ficar acessando, acompanhando, por favor. Eu vou colocar, com o maior prazer, viu? E os contatos estão lá no Instagram, no LinkedIn, né, no Facebook, nessas plataformas todas. No Instagram é a Ricardo Passos, no LinkedIn é André Passos ou André Ricardo Passos, meu nome que está aí na tela. Facebook André Ricardo Passos de Souza também, meu nome que está aí na tela, tá? E no mais, Liz, eu só posso te agradecer, é sempre uma honra, é sempre um privilégio, é sempre um prazer falar para esse público maravilhoso, bater um papo com você. Meu copo também está meio cheio, né, aqui, ó, você pode ver, e vamos tocar para frente com fé em Deus e muito trabalho e muita disposição para a gente poder fazer esse agronegócio crescer nesse Brasilzão de meu Deus, mundão velho sem porteira. Gratidão absoluta pelo teu carinho e pela oportunidade. Eu que agradeço. E agradeço também aqui a nossa audiência, a Paula Tinoco mandou um abraço, parabéns, assunto tão importante. Minha mãe mandou um abraço, ficou falando que medo, socorro, quando foi as notícias dos problemas, mas depois eu conto para ela as soluções se ela não assistiu tudo. Obrigada para vocês que estiveram conosco ao vivo. Perdoem que às vezes a apresentadora está aqui tão entretida com a conversa que esquece de olhar o chat, pode ficar mandando e chamando atenção. Cadê? Você não vai ler minha mensagem? Estou lendo as mensagens agora, da Paula, da minha mãe, da Rita Assunção, que deu boa tarde a todo mundo. Obrigada, minha gente. Continuem conosco, semana que vem tem mais. Fiquem com Deus e um abraço. Obrigado. Conectando você ao agronegócio, a rádio que